ações vão subir e quais vão despencar com a recente alta da taxa Selic. Olá, meu nome é Arthur, aqui do Pronto para Investir, e se você tem interesse no assunto de finanças e investimentos, inscreva-se no canal, ative as notificações e me siga lá no Instagram também, @Pronto para Investir. Recentemente a taxa Selic chegou em 15% ao ano, o maior nível desde 2006. E isso naturalmente vai gerar um impacto sobre as empresas listadas na nossa Bolsa de Valores. Então hoje eu vou te falar quais são as ações que são beneficiadas com o aumento da taxa de juros e quais são as ações que são prejudicadas diante de um cenário onde a taxa Selic está alta. Eu vou começar falando das empresas que são mais prejudicadas. A primeira coisa que você precisa entender é que a economia é algo multifatorial. Existem várias coisas que vão afetar todas as empresas que estão listadas na bolsa, algumas de forma positiva, outras de forma negativa. Então, se por um lado uma empresa pode ser beneficiada de alguma forma com o aumento da taxa, dependendo do caso, dependendo da perspectiva, ela também pode ser prejudicada, porque muitos fatores estão envolvidos na valorização ou na desvalorização de uma empresa. Mas, de forma geral, as empresas que serão prejudicadas são aquelas que precisam de um alto consumo para poder funcionar e aquelas que têm um nível de endividamento alto. Só para você entender melhor, o que acontece quando a taxa Selic sobe? Ela sobe normalmente para controlar a inflação. Então, quando a taxa Selic sobe, o custo do dinheiro fica mais caro e isso freia o consumo. Além disso, a taxa Selic é a taxa básica da economia. Então, todos os empréstimos e financiamentos, eles usam ela como base. Quando a taxa Selic sobe, uma empresa que tem um nível de dívida alto, normalmente vai ter uma dívida que vai ficar muito mais cara. Hoje a nossa Bolsa de Valores tem mais de 50 setores. Eu vou dar exemplo de 3 setores que serão afetados de forma negativa e 3 setores que serão beneficiados ou que serão muito pouco afetados, tá? Primeiro setor, construção civil. Esse setor aqui tende a ser afetado de forma negativa. Por quê? Agora que a taxa Selic está mais alta, se você for fazer um financiamento imobiliário, ele vai ficar mais caro. Isso tende a impactar este setor, que é muito sensível à taxa de juros. Uma coisa é você ir no sacolão e ver que o preço do ovo aumentou. Dependendo se você gosta de ovo, você vai comprar, mesmo que o preço tenha aumentado muito. E é algo muito barato. Você vai pagar lá R$15, aí vai de 15 para 18. Aumentou 20%. Mas de 15 para 18 reais não vai mudar tanto no seu bolso. Agora, quando a gente fala de um financiamento imobiliário, você vai comprar um apartamento de R$500 mil, se a taxa de juros vai para 8% ou para 9%, de 8% para 10%, isso pode impactar muito o tanto de juros que você vai pagar e a sua parcela pode ficar muito mais pesada, fazendo você realmente pensar se não vale a pena deixar isso para depois. Então o setor de construção civil normalmente ele vai depender da quantidade de pessoas que estão dispostas a investir, a comprar imóveis. Mas como no Brasil poucas pessoas vão chegar com dinheiro à vista e pagar, e ainda que elas tivessem o dinheiro à vista, ele estaria rendendo mais, já que a taxa Selic subiu, iria desestimular essas pessoas a comprarem. Mas no caso das dívidas, isso ainda é pior, porque a pessoa não tem o dinheiro, às vezes vai dar só uma entrada, e a taxa do financiamento tende a ficar muito mais cara, fazendo com que essa pessoa não realize essa compra. Outro setor que tende a ser muito afetado, varejo geral. Por quê? Nós temos vários tipos de varejo, né? Aqui você vê, por exemplo, vestuário, você vê calçado e artigo esportivo, e aqui nós temos o varejo geral. Isso aqui eu estou falando de empresas como Casas Bahia, Magazine Luiza, Lojas Americanas, empresas que vendem, por exemplo, eletrodomésticos, telefones, produtos que não tem tanta diferença, né? Você vai comprar na Magazine Luiza, ou na Americanas, ou nas Casas Bahia, normalmente essas empresas vão vender o mesmo produto por um preço muito próximo. Por que elas tendem a ser muito afetadas? Por conta do consumo. Essas empresas aqui, elas precisam vender muito para conseguir ter lucro. Se você pegar a Magazine Luiza aqui, por exemplo, aqui ó, os últimos 10 balanços, a melhor margem de lucro foi 5%. A empresa precisou vender 20 bilhões de reais para ter um lucro próximo a 1 bilhão. Isso foi o melhor ano. A maioria dos anos aqui, ela teve uma margem muito baixa ou teve até prejuízo, como aconteceu em 2022 e 2023. No ano passado ela teve lucro, mas foi apenas 1% de margem. Então, como a margem da empresa é muito apertada, ela tem que vender muito para conseguir ter lucro. Ela vende 40 bilhões para ter 400 milhões de lucro. Ou seja, se o consumo no Brasil for afetado, da forma que ele tende a ser afetado quando a taxa Selic sobe, empresas desse setor aqui, elas tendem a sofrer muito. Outro ponto, normalmente são empresas que têm dívidas, né? No caso da Magazine Luiza aqui no último ano, está até com endividamento mais saudável, mas essa dívida aqui, se ela está atrelada à taxa Selic, ela vai subir muito e vai ficar muito caro para a empresa, principalmente porque, como eu já te expliquei,
a margem é muito baixa. Então qualquer 400 milhões que ficar mais caro aqui, já comeria o lucro todo da empresa do ano inteiro. E um outro tipo de setor também que tende a ser muito afetado é o setor aéreo. Empresas como Gol e Azul. Também por conta da questão do consumo e também por conta das dívidas. O que vocês precisam entender? De forma geral, boas empresas conseguem se sair bem independente da taxa. Se a taxa Selic está alta ou está baixa, isso pode afetar sim a empresa. Como eu já te falei, isso vai afetar todas as empresas de alguma forma, porque não é bom para nenhuma empresa que o consumo do país diminua, né? Mas de forma geral, boas empresas conseguem ter bons resultados. E isso no longo prazo se transforma em lucro, que se transforma em valorização e dividendos no seu bolso. E por outro lado, empresas ruins tendem a ter dificuldades em vários momentos, mesmo com a Selic alta ou com a Selic baixa. Então, se nós pegarmos aqui o setor aéreo, é um setor que normalmente vai operar com prejuízo. Você olha aqui dos últimos 10 balanços, em quase todos os anos, a Gol teve prejuízo. Se você analisar o perfil da dívida da empresa aqui, é um nível de dívida muito alto. O mesmo acontece com a Azul. Se a gente pegar aqui os balanços da Azul, aqui ó, nos últimos anos praticamente só deu prejuízo. E se a gente olhar o nível da dívida da empresa, também é um nível de dívida alto. A empresa tem 1 bilhão em caixa para 36 bilhões em dívidas. Se isso aqui ficar mais caro, vai piorar muito a situação da empresa. Fora o consumo, né, que tende a ser afetado. A pessoa vai parcelar uma viagem, por exemplo, tende a ficar mais caro. Então isso, de certa forma, freia também esse setor da economia. Então, 3 setores que serão afetados se a taxa Selic se mantiver alta por muito tempo. Setor de construção civil, setor de varejo geral e setor de companhias aéreas. Agora, 3 setores que serão menos afetados ou que podem ter até um aspecto positivo com este aumento da taxa. O primeiro é o setor de seguros. Por quê? Uma seguradora, ela trabalha com o dinheiro do cliente. Vou pegar aqui, por exemplo, a Odontoprev, que oferece plano odontológico, ou mesmo a Porto Seguro. No caso aqui da Odontoprev, se a gente puxar aqui os balanços, a gente vai ver que a empresa não tem dívida, ela só tem dinheiro em caixa. Então, como que essa empresa funciona? Você paga o seguro, né? Paga o plano odontológico, para no futuro, se você precisar usar, a empresa poder te cobrir. Então, quando você paga, a empresa capta o dinheiro dos clientes e coloca no mercado para esse dinheiro render. Quando a taxa Selic está alta, os investimentos de renda fixa eles passam a pagar mais. Então, todo esse dinheiro que fica no caixa da empresa aqui tende a render mais quando a taxa Selic está alta. Hoje, por exemplo, a empresa está com cerca de 1 bilhão em caixa. Esse dinheiro aqui ele tende a trabalhar muito mais quando a taxa Selic está alta. Então, de forma geral, empresas de seguros tendem a conseguir ter um bom retorno quando as taxas de juros estão altas. Já a Porto Seguro, ela até possui dívidas, mas ela possui mais dinheiro em caixa do que dívida. Você pode olhar aqui, ó, a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Então ela não tem dívida zero, mas tendo mais dinheiro em caixa do que dívida, ela também vai ser uma empresa que vai ser beneficiada com o aumento da taxa Selic. Todas as empresas que têm um caixa muito alto podem ser beneficiadas nessa situação, ainda que sejam prejudicadas por outra razão, né? No caso, por exemplo, da Ambev. A questão do consumo pode impactar a empresa. Em relação ao dinheiro que ela tem no caixa, tende a ser algo positivo. Por exemplo, a Ambev tem 30 bilhões no caixa e 3 bilhões em dívidas. Então esse dinheiro em caixa aqui, ele tende a render muito mais agora que a taxa Selic está alta. Ou seja, é o que eu te falei, boas empresas tendem a se beneficiar e tendem a ter sucesso independente da situação da economia, de forma geral, né? Eu gosto muito de empresas, por exemplo, que têm mais dinheiro em caixa do que dívida. Além do setor de seguros, o setor bancário é um setor que tende a ganhar muito. A gente vê aqui que a gente tem quase 20 bancos listados na nossa Bolsa de Valores. Itaú, Bradesco, BTG Pactual, Banco do Brasil, Santander, são vários bancos aí conhecidos, né? E esse setor ele tende a ser beneficiado também. Por quê? O banco ganha principalmente com a diferença entre o que ele te paga quando você empresta para ele e o que ele te cobra se você dever ele. Quando a taxa Selic fica muito alta, essa diferença tende a aumentar. Porque mesmo que a taxa Selic cresça muito, o banco nunca vai te pagar muito. Mas se você tiver dívidas com o banco, ele vai te cobrar muito mais caro. Então esse spread bancário, essa diferença entre o que o banco te paga se você emprestar para ele e te cobra se você ficar devendo ele, tende a ficar muito maior em um ambiente econômico de taxa de juros muito alta. Então o setor bancário é um setor que tende a fazer muito dinheiro, tá? Com a taxa Selic alta, sendo um setor que, por um lado, pode sim ser afetado. É o que eu te falei, a economia é algo complexo. São vários fatores que vão influenciar. Mas olhando este aspecto do spread bancário, esses bancos tendem a passar por esse momento de forma muito tranquila ou mesmo ganhar dinheiro na crise.
Não é à toa que os bancos brasileiros estão entre os que mais lucram no mundo. Além do setor de seguradoras e do setor bancário, outro setor que tende a ser beneficiado, ou pelo menos menos afetado, é o setor de energia, principalmente empresas que fazem a transmissão da energia, que é uma das 3 principais atividades que uma empresa de energia na nossa bolsa de valores pode exercer. Normalmente, os 3 maiores setores dentro do setor de energia serão o setor de geração de energia, empresas que vão ter hidrelétricas, termoelétricas, parques eólicos, vão fazer energia solar, por exemplo, transmissoras, que vão transmitir a energia gerada para os grandes centros, e depois as distribuidoras que vão distribuir essa energia nas casas. As empresas de transmissão, elas normalmente terão um negócio muito simples. Elas vão pegar a energia gerada e transmitir essa energia para as cidades. Então são empresas que têm um nível de previsibilidade muito alto, com contratos de longo prazo e contratos que normalmente são corrigidos pela inflação ao longo do tempo. Então essas empresas elas não são muito impactadas com essa oscilação das taxas. Então é natural que muitas pessoas procurem esse tipo de empresa para investir em um ambiente de incerteza, de taxa de juros alta, por conta dessa previsibilidade, e por isso este é um setor que tende a ser pouco afetado diante de uma taxa Selic alta como a que nós estamos tendo agora. Como eu recomendo que você mantenha os seus investimentos por muito tempo e invista de forma consistente, apesar de algumas empresas no curto prazo poderem ter essas oscilações, o ideal é que você escolha boas empresas e compre ações sempre, independente da taxa Selic, independente da inflação, porque boas empresas no longo prazo vão te enriquecer e vão passar a gerar renda para você com consistência. Se você quer aprender mais sobre investimentos, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu grupo no WhatsApp, onde eu divulgo meus conteúdos, minhas lives, e também passo as informações sobre a Mentoria 5P, que é o meu grupo de mentoria e acompanhamento individual. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, me siga lá no Instagram também, @prontoprainvestir. Um grande abraço, fica com Deus!